Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir em torno do relacionamento humano, lucidez e saúde nas relações. Bem, todos nós desejamos ter amor, harmonia e paz nos relacionamentos, não é? Só que há uma dualidade em torno disso, nesse nosso comportamento, porque apesar de todos sermos assim, desejarmos isto, nós costumamos carregar nossos conflitos existenciais para as relações, tornando os nossos relacionamentos conflituosos. Isso acontece porque não nos conhecemos em profundidade. Nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias questões através do conhecimento, do autoconhecimento. Senão o amor encontra barreiras no seu caminho natural por conta desses conflitos. Aquela energia do sentimento do amor fica retida por conta dos nossos conflitos emocionais e eles se manifestam nos nossos relacionamentos. A Joana de Ângeles diz em sua obra Encontro com a Paz e a Saúde o seguinte: quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se completando. Então, enquanto nós não solucionarmos os nossos conflitos, não seremos bem-sucedidos nas relações, porque nós temos a tendência de projetar no outro os nossos conflitos internos. Isso é um comportamento padrão, não é? Do ser humano. Nós precisamos encontrar as raízes onde esses conflitos se estabeleceram. O amor, ele está presente na alma de todo ser humano em estado latente, mas muitas vezes não encontra condições psicológicas plenas para se estabelecer, não é? Nós precisamos encontrar a nossa própria essência, a essência verdadeira do nosso eu. Identificar esses conflitos que existem na alma, para então nós não culparmos sempre o outro pelas dificuldades no relacionamento, porque isso é comum, não é? As pessoas falarem que tem problemas de relacionamento porque o outro é difícil, sempre o outro é que está trazendo o problema. É um comportamento padrão também. Mas a causa dos conflitos nos relacionamentos em geral e particularmente na área afetiva é causada sim pela imaturidade psicológica. Normalmente nós tendemos a cobrar das outras pessoas atitudes que nós ainda não temos também. E daí vão se ampliando as bases do conflito, porque quando não conhecemos e muito menos resolvemos os nossos conflitos, tendemos a fazer essa projeção psicológica. Muitos dos conflitos emocionais que apresentamos procedem da nossa infância. Nós já falamos sobre isso em outras postagens, não é? Aqui no canal. Isso por traumas, por abusos sofridos na infância, bullying, medos, vergonhas e assim por diante, que sofremos na nossa fase infantil, não é? Sobre isso, a Joana de Ângeles também nos esclarece dizendo: inevitavelmente, porém, passam a fazer parte das reflexões em todas as pessoas os conflitos do lar que cada um procede, as experiências infantis menos felizes, as imposições injustas a que foram submetidos, produzindo-lhes sensações de desamparo e de desconforto. Por exemplo, uma pessoa que é muito insegura e desconfiada no relacionamento, que aliás é uma coisa bem comum. Isso pode ser sinal de que essa insegurança se estabeleceu na infância, às vezes por uma educação que gerou instabilidade, medo, desamparo na criança, de pais que muitas vezes não demonstram amorosidade pela criança, ou ora demonstra, outras vezes não mais, às vezes humilha os filhos, coisa desse gênero. Então esses traumas na fase adulta são trazidos para os relacionamentos. Neste caso, é porque não é feito uma releitura
na atual vida, né, na atualidade da vida adulta, daquilo que se passou na infância, não é? Desse trauma. Tem que ser feita uma releitura, esse é o ideal. Isso não aconteceu. Então, isso gera uma baixa autoestima na pessoa, que acaba por não se achar passível de ser amado. Daí vem a insegurança, o medo, o receio. Existem 4 passos recomendados pela psicologia para se alcançar lucidez nas relações. O primeiro passo seria a aceitação e identificação do conflito, como todos os demais conflitos de alma, né? Não se pode negar o conflito. O segundo passo seria essa releitura que nós estamos falando, né, do sentimento conflituoso. O terceiro passo é o respeitar o eu interno, nós vamos falar sobre isso. E o quarto passo é ter equilíbrio na relação, não ser excessivamente introvertido e nem extrovertido na relação. O primeiro passo para a cura é o que nós falamos, aceitar como é, admitir que existe o conflito de alma que vem atrapalhando nos relacionamentos. Segundo, deve-se começar a fazer uma releitura dos fatos ocorridos no passado que trouxeram essa dor, essa insegurança, esses sentimentos ruins, não é? Medo, vergonha e assim por diante. É preciso relembrar esses fatos, sim, eles precisam vir à tona para ser trabalhados, mas relembrá-los de uma forma mais inteligente, mais coerente. Nós devemos perceber que essas coisas, esses fatos que geraram esses sentimentos, como experiências que nós vivenciamos, mas que passaram. Nós devemos entender que nós éramos crianças, mas hoje na fase adulta precisamos ter maturidade, inteligência emocional para perceber que nossos pais erraram porque não tinham outra condição naquele momento de fazer diferente. Porque assim como nós, eles também tinham seus conflitos, tiveram a sua educação, a sua criação de uma forma que nós nem sabemos. Eles tiveram seus sofrimentos e seus dilemas existenciais também, como todos nós. Então é preciso ter a compreensão de que todos estamos a caminho da evolução, estamos em aprendizado aqui neste mundo. A partir dessas compreensões, é possível sim ir transformando esse clima de desconfiança e de desamor para um clima de inteligência emocional e de amorosidade, realmente. O terceiro passo, respeitar o eu interno, significa que não devemos dizer sempre sim para as pessoas a fim de agradá-las ou para poder conviver com a pessoa ou em sociedade. Devemos consultar nosso interior primeiro, não podemos nos distanciar de nossa alma para não perder essa conexão conosco mesmo. O psicoterapeuta John Wilde diz o seguinte sobre isso: quando não nos sentimos seguros no amor, caímos nas garras do medo. Nós teremos medo, vez ou outra sim, mas quanto mais vamos nos preenchendo de fé, de afetividade e de atitudes coerentes e compatíveis com quem nós somos e com o que almejamos na vida, nós vamos caminhando com medo, mas vamos fazendo nossas escolhas conforme nossa alma dita. Quanto mais nós vamos nos conhecendo, quanto mais vamos nos libertando desses traumas e de sofrimentos do passado, mais somos capazes de vivenciar o amor realmente. Bom, o quarto passo que comentamos, ter equilíbrio na relação. O que seria ter equilíbrio na relação? Nem ser muito introvertido e nem muito extrovertido. Tanto o excesso de introversão como de extroversão são negativos. Quando a pessoa é muito introvertida e se fecha, é muito ruim. É imprescindível falar sobre os anseios, sobre os receios, sobre as tristezas, pôr isso para fora, de uma forma amena, logicamente, para que a outra pessoa possa entender. Caso contrário, nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. É importante o aprendizado de falar, porque o silêncio no relacionamento faz com que a outra pessoa se sinta negada na sua identidade, no seu valor, como posta de lado, sabe? O silêncio acaba com qualquer relacionamento.
É preciso sempre chamar o outro para o diálogo, porque senão viram dois estranhos morando na mesma casa, não é? Muitas pessoas, muitos casais estão brigando agora nessa época de pandemia, porque na verdade não tinham um relacionamento propriamente dito. Por quê? Porque tem se constatado muito individualismo nos relacionamentos, uma pessoa anulando a outra. E com a maior convivência, os casais têm percebido isso, as pessoas têm percebido isso e tendo dificuldade. A extroversão exagerada, por outro lado, não é? Torna a pessoa superficial, muitas vezes violenta. A pessoa não doma seus próprios impulsos, se tornando explosiva muitas das vezes. Pessoas extrovertidas em exagero têm necessidade de poder, de se sentir superior, de dominar a relação. Essa que é a verdade. Muitas queixas no relacionamento causadas por resultado de pequenas insatisfações que são parte do cotidiano, não é? Empurram para a saturação da relação e podem levar à separação. Antes é melhor o equilíbrio mesmo, mantendo o diálogo, um diálogo franco, um diálogo respeitoso, falando quando se sente triste, desconsiderado, né? A emoção que ela é guardada vai se transformando em mágoa e vai corroendo a pessoa por dentro, é muito ruim. E a pessoa vai se tornando reclamona, queixosa, perde o prazer na convivência com o outro. O amor e a mágoa parecem andar de mãos dadas, não é? Como dizem do amor e o ódio. Não importa quando se ame alguém, o quanto se ame alguém. É difícil uma pessoa passar por cima do medo, da mágoa, da desconfiança, não consegue isto. Então é preciso se questionar como você está lidando com sua mágoa. Muitas vezes as pessoas que se amam por causa de suas inseguranças deixam acabar a relação. É muito triste isso, não é? Por conta dessas barreiras que estão estabelecidas dentro de si e que não conseguiram ser transpostas. Carl Jung, sobre isso, nos esclarece dizendo o seguinte: onde tem a vontade do poder, não predomina o amor. Ou seja, ninguém pode querer se sentir superior num relacionamento. Então, quem quer ser obedecido não busca uma convivência amorosa harmônica, porque costuma descarregar no outro seus conflitos, para poder se sentir melhor, para poder se sentir superior, por conta dos valores internos das coisas que gostaria de ter na alma, mas não possui. Na verdade, possui um grande desequilíbrio. Então eu trago de novo uma fala da Joana de Ângeles sobre isso, dizendo assim: ninguém deve se anular e ceder sempre, porque ninguém nasceu para submissão. A pessoa que sempre cede, mostrando uma falsa bondade, na verdade tem uma covardia moral que o aturde, o medo de perder a convivência com o outro, a insegurança tornando-se desajustado e infeliz. Nós devemos obedecer em primeira instância a nossa alma. Bem, pessoal, encerrando a nossa reflexão, duas pessoas devem, na convivência, caminhar na construção da própria individualidade. Ambos devem reconhecer o próprio valor em primeiro lugar, auto-amar-se, auto-admirar-se. Temos que aprender a nos relacionar através do diálogo, como falamos. Quando uma das partes tem necessidade de estar sempre acima do outro, também não cresce. É preciso olhar para o outro, ouvir a opinião do outro sempre para poder crescer. Nós devemos caminhar com o outro e não pelo outro. E também cada um de nós tem a sua missão na vida, não é? A nossa missão é o progresso, a nossa missão é o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas potencialidades que todos temos. E cada um deve viver a sua missão, cada um deve trabalhar a sua missão e pôr em prática os seus dons. Não se deve usar um relacionamento como fuga da própria missão na vida. Nós devemos seguir inteiros, ainda que dentro de um relacionamento, essa que é a verdade. Nós precisamos pacificar os nossos conflitos para poder ir inteiro para uma relação. Para ter um relacionamento pleno e saudável com outra pessoa, primeiramente é preciso que se esteja pleno e saudável consigo mesmo. É isso que queremos dizer.
Você se vê como uma pessoa adequada, interessante e boa o suficiente? Pergunte-se isso. Você se aceita como você é? Porque quando nos aceitamos, também aceitamos o outro. Os bons relacionamentos são formados não por duas metades, mas por duas pessoas inteiras emocionalmente. Se cure de seus conflitos para não projetar para o outro suas exigências, carências e críticas. Permita aos outros ser como são e seja você cada vez melhor. Fiquem bem e até a próxima.